Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que você está assistindo a mais essa resolução ITA 2024, questão 20, sobre o avesso da pele, uma típica questão ITA, que são das asserções. Esse ano eles trouxeram de 1 a 4, não de 1 a 3, que geralmente é de 1 a 3. E aí tem que marcar a alternativa correta. O ITA sempre traz, né, se todas são verdadeiras ou todas são falsas. Eles vão desses extremos nas alternativas, mas vai falar sobre o avesso da pele, uma obra, já disse na outra resolução, né, excepcional. Então, vamos lá. Vamos ver as 4 asserções, o que fala. E eu já adianto que essa é uma questão que vai dar uma certa insegurança sobre qual interpretação é a correta. Então, a gente teria 2 possibilidades de alternativa, mas eu vou fechar em uma e eu vou argumentar por que eu fecho em uma, tá bom? Por que eu vou fechar nessa, né? Não apenas em uma. Então, vamos lá. 1. Juliana e Marta, assim como Henrique, lidam com o racismo de modo consciente e combativo, sem jamais deixar de perder a ternura. Isso é mentira, então a gente já sabe que a que tem 1 não é verdade, então todas são verdadeiras, cai por terra, e a B também cai por terra. Por quê? Porque a Juliana, ela não entende o Henrique quando ele vai falar sobre racismo. Ela é uma mulher branca, ela briga com ele, ela fica estressada com ele. E a Marta, apesar de ser uma mulher preta, também. Ela fala que o Henrique não deveria falar sobre racismo tanto quanto ele fala, porque ele vai estar promovendo mais o racismo por deixar isso tão evidente. E nenhuma delas tem ternura ao tratar isso com o Henrique, e elas não lidam e combatem o racismo de forma consciente, né? Elas acabam nem combatendo o racismo, elas meio que entendem isso como parte da estrutura do Brasil e não querem comentar sobre isso ou lidar com esse fato. Então a 1 cai por terra. A 2. A tomada de consciência em relação ao racismo é um processo que acontece de maneira semelhante para Henrique e Marta, às vezes com culpa, às vezes com júbilo. Não acontece de forma semelhante para Henrique e para Marta, nem com culpa, nem com júbilo. É exatamente isso que eu falei. O Henrique tem uma perspectiva, tá bom? Ele toma a consciência e a noção a partir de estudo, a partir do contato com o professor ao longo dos anos. E a Marta, apesar de passar por situações em que o racismo e o machismo determinam a vida dela, né, assim, influenciam no que acontece na vida dela, ela não se vê como uma vítima de um sistema, né, de uma estrutura. Ela entende a presença disso, mas ela não combate mesmo, né? Ela não é combativa. Então, cai por terra a 2, né? E essa questão, esse júbilo, né? O que seria esse júbilo, né? Não tem isso, não é um livro sobre felicidade, gente, né? Muito pelo contrário. 3. Marta, apesar de sofrer as consequências do racismo e do machismo, não se sente uma vítima e, portanto, não assume uma postura combativa contra isso. Essa é a frase que eu acabei de falar. Só que, qual é a questão e o que me deixa com uma certa, não dúvida, mas é uma possibilidade de interpretação. Mesmo que a Marta não seja combativa tanto quanto o Henrique, ela tem momentos na infância dela e ela tem alguns momentos em que ela entende o sistema. E aí, ao entender o sistema, ela sabe que ela é vítima. E mesmo ela não tendo uma postura combativa tanto quanto o Henrique. Então, o porquê que eu vou falar para vocês que poderia ter dupla interpretação? Ela não é combativa tanto quanto o Henrique, mas ela é combativa, o que faria a 3, né, ser falsa, e aí a gente marcaria a E como a correta.
Ou a gente parte de uma situação em que ela é totalmente passiva e a gente anula o que o Pedro conta, né, sobre a mãe e marca a 3 como certa. Só que tem um outro porém. Essa questão me dá uma chacoalhada na interpretação. Só que a 4 não. Por quê? Não. E aí porque é por isso que eu tendencio para E. Porque ele fala assim, no romance, um processo que afeta todas as personagens, mas de maneiras diferentes e nem no mesmo grau, é a conscientização sobre o racismo. E tem o caso do policial. O policial não tem consciência de que aquilo, o medo dele provém do racismo. Ele tem medo e ele mata. Ele sonha, ele aniquila aquilo. Né? Ele aniquila o Henrique. Ele quer acabar com aquilo a todo custo. Ele tem pesadelo com aquilo. Então, qual que é a questão? Aonde a gente quer chegar com esse ponto? Isso seria uma consciência sobre o racismo? Porque eu não vejo dessa forma. Consciência sobre o racismo haveria se ele entendesse que aquele medo dele provém de um sistema estrutural. Aí eu já ia falar uma série de palavras aqui, mas vem de um sistema colonizador e subalterno, que subalterniza as pessoas, e aí ele não pensasse, ele não tivesse medo de homem preto e ele não associasse, né, que todo homem preto é criminoso. Ele não associaria a cor à criminalidade, né? Então, isso de maneiras diferentes e nem de mesmo grau, tudo bem, seria perfeito. Mas afeta todas as personagens quando você generaliza para tudo numa questão, isso para mim é um problema. Falei isso aqui no desenrolar de todas as resoluções que a gente está fazendo. Então, o que eu vi que alguns cursinhos já falaram, né? Que a D é a correta. Então, que a 2 e a 3 são verdadeiras. Não é a D. Deixa eu confirmar, peraí. Que a C é a correta, porque a 3 não tem como ser correta mesmo. Que a C é a correta, a 3 e a 4 são verdadeiras. Só que eu tenho esses argumentos aqui pra vocês de que eu não acho, tá? De que seja correto por conta do policial. Qual é a consciência de classe e a conscientização desse policial? Se ele tivesse consciência, se ele fosse uma pessoa conscientizada, ele não teria matado o Henrique. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, para mim, todas são falsas. Tá bom? Mas eu já adianto para vocês que terão interpretações em que a C é a verdadeira por conta disso que eu falei, né? Realmente, a conscientização é diferente entre algumas personagens, uns têm mais, outros têm menos. Realmente, a Marta, ela não tem uma postura 100% combativa, mas ela não se vê como uma vítima, ao meu ver, né? Então, ela não se vitimiza, tá? Então, a 3 poderia estar correta, sim, porque ela não se vitimiza e ela não tem uma postura combativa a isso. Mas assim também é discutível isso, entendeu? É isso que eu quero dizer, é discutível. Mas o meu maior problema está na 4, tá? Na asserção 4. Então eu deixo aí pra vocês pensarem e discutirem também. Pra mim a certa é a E, todas estão falsas. Porque daria pra discutir a 3 e aí ser a E, tá bom?
Beijinhos. Vamos pra próxima.